Você já deve ter reparado que a parte de trás das suas pernas, mais especificamente ali, os seus posteriores, acabam desenvolvendo menos do que a parte da frente das suas pernas, os quadríceps. E eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas existem alguns pontos que podem estar fazendo com que isso aconteça. E é justamente isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Fala galera do YouTube, se você chegou até aqui agora e ainda não me conhece, meu nome é João Batista, sou especialista em consultoria fitness e estou aqui no YouTube ajudando vocês a treinarem cada vez melhor e consequentemente terem um físico acima da média. Antes de mais nada eu quero explicar para vocês como que vai funcionar a dinâmica do vídeo. Então basicamente a gente vai identificar um fator que pode estar te atrapalhando e fazendo com que os seus posteriores não desenvolvam, e após a gente identificar esse fator eu vou explicar para vocês o que a gente pode estar fazendo para solucionar ele, e com todos esses ajustes a gente fazer o seu treino de maneira que a gente consiga desenvolver esses posteriores como você nunca desenvolveu, que eu sei que é uma luta para vocês desenvolverem esses posteriores. Tanto homens quanto mulheres, todo mundo briga para desenvolver os posteriores e eles não saem. Ao todo serão 4 pontos extremamente importantes, mas o último ponto é aquele que pode mais estar atrapalhando o seu desenvolvimento. Antes de começar o vídeo, se você está cansado aí de tentar aprender e desenvolver seus grupos musculares de maneira específica, se você está tendo dificuldade em progredir peso, em controlar o volume total de treino, eu queria dizer para você que eu desenvolvi um protocolo chamado Metamorfoses, que ele é um protocolo específico para o público feminino e foi montado estrategicamente para te proporcionar treinos altamente eficazes. Eu envelopei todo o meu conhecimento ao longo de mais de 4 anos trabalhando com mulheres, principalmente, e mais de 150 alunas atendidas, e coloquei nesse planejamento de treino para 5 meses. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você dar uma olhada e conferir tudo que você vai ter acesso para fazer com que você treine da melhor maneira possível. Vamos começar por um ponto crucial, que é o tamanho da musculatura, ou mais conhecido como os encurtamentos. A probabilidade dos seus posteriores estarem encurtados é muito grande. Considerando que hoje em dia a maior parte das pessoas passa ali a maior parte do dia sentado, ou dirigindo, ou no escritório, ou no local onde trabalha, a chance de você passar o dia com essa musculatura em um tamanho encurtado é muito grande. E isso acontecendo dia após dia vai fazer com que essa musculatura encurte. Então, antes de mais nada, vamos adicionar ao seu treino algumas séries de alongamento de posterior. Pois se essa musculatura sua ela estiver encurtada, ela estiver com tamanho reduzido, a capacidade de produção de força dela vai ser prejudicada. E aí, por mais que você treine essa musculatura, você não vai ter um desenvolvimento tão satisfatório. Esses alongamentos eles podem variar ali de 2 a 4 séries, toda a sessão de treino, e um tempo variando entre 15 e 35 segundos, tá? Tudo isso a depender da sua disponibilidade de tempo para treinar ali, porque quanto mais alongamentos, quanto mais mobilidades, quanto mais exercícios vocês forem adicionando ao treino, mais longo esse treino vai ficar. E lembra que esse treino não pode ficar inviável para você executar todo dia, senão isso vai acabar impactando negativamente na sua aderência. Outra coisa muito importante quando a gente fala sobre alongamento, lembra que esse alongamento não pode ser feito de maneira exacerbada. Então você não pode parar para alongar a musculatura e esticar ela como se não houvesse amanhã, tá? Pensa numa escala de 0 a 10 de percepção subjetiva de esforço, ou seja, quando você alongar, você vai sentir aquela musculatura sua alongando, e numa escala de 0 a 10 você pensa algo em torno de 7. Nada de esticar a perna parecendo que vai arrancar o posterior. Isso pode te trazer algumas dores, como por exemplo uma lesão por estiramento excessivo, ou até mesmo, a depender da intensidade do tempo que você faça esse alongamento, acabar ali prejudicando a sua produção de força durante o seu treino resistido, durante a musculação. Isso não é tão simples de acontecer, tá? Precisa ser um alongamento muito intenso durante bastante tempo, e você precisa ir diretamente para o exercício, mas é bom a gente evitar para que a gente não possa ter ali futuros problemas relacionados a isso, tá? Define ali de 0 a 10, pensa uma escala subjetiva de 7 e segue o baile nos seus alongamentos. Pronto, já resolvemos o tamanho da sua musculatura. Você alongou dia após dia e agora o seu posterior já está num tamanho de produção de força normal. E agora a gente vai prestar bastante atenção em cada repetição sua,
porque é muito comum, mais do que vocês imaginam, que as pessoas treinem submáximo. Isso é, abaixo da zona máxima de intensidade, como é solicitado nos treinos. É muito comum que as pessoas, por motivos extrínsecos, como por exemplo o dia a dia no trabalho, a exaustão, muitas vezes o humor, as mulheres em alguns momentos durante o ciclo menstrual, acabam deixando com que a percepção subjetiva de esforço se sobreponha ao que é o limite máximo dela realmente. E isso acaba prejudicando a evolução de qualquer musculatura, não só dos posteriores, tá? Mas dos posteriores tem um ponto muito peculiar, que é o seguinte: a gente não tem muitos exercícios multiarticulares que tenham um bom grau de ativação de posteriores. Por exemplo, quando a gente pensa em quadríceps, em glúteo, do mesmo jeito que a gente tem exercícios monoarticulares que trabalham bem essa região, nós temos exercícios multiarticulares que trabalham também. E aí, nos exercícios multiarticulares, a gente consegue fazer um deslocamento de peso maior, a gente consegue pôr mais peso. Consequentemente, a gente tem um estímulo mecânico maior. Quando a gente pensa em posteriores, isso não acontece de uma forma tão fácil, porque a maior parte dos exercícios de posteriores são monoarticulares, ou seja, eles vão acontecer ou só na articulação do joelho ou só na articulação do quadril. É muito difícil existir um bom exercício de posterior multiarticular. Em exercícios como, por exemplo, agachamento, leg press, existe algum grau de ativação dessas musculaturas. Mas a gente não pode esquecer que a gente está produzindo um torque antagônico. Essa ativação ela é muito baixa, então a gente não pode contar isso como um exercício de posteriores, tá? Mas não precisa você ficar com neura com essa questão de não conseguir ter exercícios multiarticulares para o posterior. O que importa é que você não esteja submáximo. A capacidade de produção de força de um músculo tem diversos fatores que influenciam. Braço de resistência, braço de momento, tipo de alavanca, então tem muita coisa que pode influenciar. E não é porque necessariamente você não consegue pôr muito peso de forma geral naquele exercício que ele não é um exercício pesado. A gente tem exemplos muito comuns disso aí, por exemplo, elevação lateral, abdução de quadril, que são exercícios com um braço de resistência muito grande, então não se preocupa. Mas se policia para que você não fique submáximo, tá? Eu estou trazendo isso aqui para vocês perceberem que são exercícios que a gente não pode vacilar. Qualquer vacilo, você vai estar treinando abaixo da sua zona máxima e a gente vai comprometer a sua sinalização hipertrófica. E para que isso não aconteça, se desafie a cada repetição, se desafie a cada série. Pega a sua zona de intensidade ali, a sua zona de repetições, seja ela de 6 a 8, de 10 a 12, e lembra de trabalhar sempre dentro dessa zona, buscando o seu esforço máximo mesmo, trabalhando ali, se esforçando, buscando a última repetição da melhor maneira possível. E agora a gente vai falar dos dois últimos pontos que estão diretamente ligados, que é disponibilidade de maquinário nas academias e o volume de treino dos seus posteriores. Se você quer evoluir mais os seus posteriores do que os outros grupos musculares, uma das grandes armas que nós temos ao nosso favor é o seu volume de treino. Isso porque dentro das variáveis do treinamento, o volume de treino já é uma arma bem consolidada como eficaz para sinalizar mais hipertrofia. Então eu preciso que você contabilize quantas séries de posterior você está fazendo atualmente, e a partir daí a gente vai começar a fazer uma progressão gradativa desse treino. Também não tenta fazer uma progressão de uma vez exacerbada, porque você não vai conseguir aproveitar esse aumento de volume de uma forma tão eficaz e vai jogar o seu dano muscular lá para cima. Então vai fazendo essa evolução de forma gradativa, ali de 10 em 10%, de 20 em 20%, a depender de como está o seu volume agora. Esse volume também não pode ser aumentado toda semana, tá? Não é o suficiente para que gere adaptações. Então, basicamente, tenta trabalhar com algo ali em torno de 6 a 8 semanas para poder fazer essa progressão de volume. Então, digamos que você está ali com 10 séries de posterior, só um número fictício. Essa semana você vai progredir esse volume de série para 12 repetições. Observem que a gente aumentou 20% do volume de treino que você estava. Faz esse novo volume por 6, 8 repetições para a gente gerar o efeito de ataque repetido, ter as adaptações e começar a ter a sinalização hipertrófica de maneira eficaz. Passou essas 6 a 8 semanas, aí você vem e coloca mais 10 ou 20% de volume. Se a gente estava com 12 e vai colocar mais 20% de volume, a gente vai adicionar algo em torno de 2,4 séries. Aí você escolhe, você vai arredondar para 2 ou arredondar para 3.
e adiciona no seu treinamento. E vai fazendo isso gradativamente após essas 6 ou 8 semanas aí. Vai chegar em um ponto que vocês vão ver que o volume de treino vai estar bem elevado. Aí você não precisa adicionar de 20 em 20%, pode ir adicionando de 10 em 10%, tá? Até um ponto que a gente chega no VMR, que é o seu volume máximo recuperável, mas isso aí é um assunto para um outro vídeo, senão a gente vai se estender demais aqui, tá? Vamos para o próximo ponto. E como eu acredito para vocês, está diretamente conectado o volume de treino com disponibilidade de equipamentos em academia. Por quê? Se vocês pararem para observar, a gente tem inúmeros exercícios de quadríceps disponíveis na academia. A gente tem cadeira extensora, leg press 45, leg press 180, fundo, passada, agachamento no Smith, agachamento livre, infinitas variações de quadríceps. Porém, enquanto isso, pelo menos na minha realidade aqui onde eu moro e na região, as máquinas de posteriores elas são bem, digamos que humildes, assim. Quando a gente fala de quantidade, tem bem pouca variação. Então quase sempre a gente tem só uma cadeira flexora e uma mesa flexora. Às vezes ou outras vezes a gente tem uma flexão de joelho em pé. Então basicamente, quais são os 4 exercícios que as pessoas fazem para posteriores aqui na minha região? Cadeira flexora, mesa flexora, flexão de joelho em pé e stiff, tá? Então, basicamente, com esses 4 exercícios, se a gente for pôr 4 séries em cada um, a gente vai ter um total de 16 séries semanais, que já é um volume de treino relevante, desde que você esteja treinando dentro da sua zona de repetições máxima realmente. Se você estiver fazendo submáximo, essas 16 séries de posterior, elas vão parecer muito fácil. Você não vai nem se esforçar direito no treino e vai achar que o treino tá leve porque tá fácil. E na verdade ele tá leve porque você não tá treinando pesado. Mas enfim, quando a gente compara isso com as variações de quadríceps, são infinitas variações a mais. E por conta dessas variações serem maiores, as pessoas acabam tendo um volume de treino de quadríceps infinitamente maior do que o de posteriores, tá? Não tem muita variação de equipamento e se você coloca acima de 4 séries em uma máquina, as pessoas já começam a reclamar ou porque está ficando entediante ou porque está demorando muito na máquina. Mas a gente tem que pensar que se a gente quer evoluir o nosso físico, a gente tem que fazer o que é preciso para evoluir ele e não o que é mais confortável no momento. E para resolver isso, pessoal, vocês vão precisar dar uma estudadinha. Então vocês vão precisar pesquisar variações que encaixem nas academias de vocês. Mais variações de flexão de joelho, mais variações de extensão de quadril, que a gente tem ali o posterior numa boa relação de força-comprimento, ou até mesmo, se você não quiser ter esse trabalho, adicionar mais séries aos seus exercícios. Então, quando você contabilizar esse volume ali, ao invés de você adicionar novos exercícios, você adiciona novas séries aos exercícios que você já faz, que vai dar no mesmo relacionado ao volume de treino. Certo, galera? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se chegou até aqui e ainda não se inscreveu, pelo amor de Deus, se inscreve no canal, que 90% das pessoas que assistem não são inscritos. E eu tô com a meta de bater 1000 inscritos até o mês 6. Então a gente tem 3 meses aí para bater os 1000 inscritos, tá? Obrigado pela atenção, tamo junto, let's bora!